Existe um padrão silencioso acontecendo no mundo que a maioria das pessoas simplesmente não percebe. Enquanto muitos continuam presos à busca por resultados rápidos, atalhos e soluções imediatas, um grupo menor, mais disciplinado e estratégico, está construindo riqueza de forma consistente. Longe dos holofotes, longe das promessas fáceis e, principalmente, longe do barulho. Esse grupo não depende de sorte, nem de grandes oportunidades inesperadas. O que eles têm em comum é algo muito mais poderoso. Um método diário simples, repetido com consistência, que ao longo do tempo gera resultados extraordinários. E o mais interessante é que esse método não parece impressionante no começo. Na verdade, ele parece até comum demais para chamar a atenção. Napoleão Hill já ensinava que grandes resultados são construídos a partir de ações aparentemente pequenas, mas realizadas com disciplina contínua. A diferença entre quem cresce e quem permanece no mesmo lugar está exatamente nisso, na capacidade de manter hábitos positivos, mesmo quando não há reconhecimento imediato. O problema é que vivemos em uma cultura que valoriza o imediato. As pessoas querem resultados rápidos, crescimento acelerado e validação constante. E por causa disso, ignoram o poder do processo silencioso. Elas abandonam cedo demais aquilo que poderia transformar suas vidas simplesmente porque não enxergam resultados imediatos. Enquanto isso, quem entende o jogo trabalha em silêncio. Essas pessoas constroem sua base financeira, desenvolvem habilidades, organizam sua mente e fortalecem sua disciplina sem a necessidade de mostrar para ninguém. Elas entendem que o crescimento real acontece primeiro internamente, antes de se manifestar externamente. Outro ponto importante é que esse método diário não exige condições perfeitas. Ele pode ser aplicado por qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. Não depende de dinheiro inicial, de contatos influentes ou de oportunidades raras. Depende apenas de decisão, consistência e responsabilidade. Existe também um fator psicológico muito forte envolvido. Quando você trabalha em silêncio, sem depender da validação externa, sua motivação se torna mais sólida. Você não depende de aplausos, curtidas ou reconhecimento. Seu foco está no resultado de longo prazo. E é exatamente isso que cria riqueza. Não são grandes movimentos isolados, mas pequenas ações repetidas diariamente. Não é sobre fazer algo extraordinário uma vez, mas fazer o básico muito bem feito todos os dias. Portanto, se você quer entender como pessoas comuns estão construindo riqueza sem chamar atenção, precisa olhar para o que elas fazem diariamente. Porque é nesse detalhe, nesse processo invisível, que está o verdadeiro segredo. Quando você observa pessoas que alcançaram estabilidade financeira ou crescimento consistente, pode parecer que houve algum tipo de virada repentina, uma oportunidade única ou até mesmo um momento de sorte. Mas quando você olha mais de perto, percebe que não foi isso que aconteceu. O que realmente construiu esses resultados foi uma rotina simples, repetida todos os dias, muitas vezes sem qualquer tipo de reconhecimento externo. Essa rotina não é baseada em esforço extremo ou sacrifícios impossíveis. Ela é construída sobre pequenas ações bem definidas que se encaixam no dia a dia de forma natural. O diferencial está na constância. Enquanto muitas pessoas começam motivadas e desistem rapidamente, quem cresce mantém o padrão, mesmo nos dias em que não há vontade. Napoleão Hill já destacava que a persistência é um dos principais fatores que diferenciam quem alcança resultados de quem fica pelo caminho. Persistência não é intensidade momentânea, mas sim continuidade. É fazer o que precisa ser feito, independentemente do estado emocional do momento. Outro ponto importante é que essa rotina não precisa ser perfeita. Muitas pessoas deixam de começar porque acreditam que precisam de um plano ideal ou de condições ideais. Mas a verdade é que o progresso começa com o que está disponível agora. Pequenos ajustes ao longo do tempo são mais eficientes do que esperar pela situação perfeita. Além disso, a rotina cria estabilidade mental.
Quando você tem clareza sobre o que precisa fazer diariamente, reduz a ansiedade e a indecisão. Você não perde energia pensando no que fazer, simplesmente executa. Isso libera espaço mental para melhorar, ajustar e crescer. Outro aspecto relevante é a construção de confiança. Cada vez que você cumpre sua rotina, reforça sua capacidade de execução. Isso gera um ciclo positivo. Você faz, vê progresso, ganha confiança e continua fazendo com mais segurança. Também é importante entender que resultados financeiros não aparecem imediatamente. Existe um intervalo entre a ação e o resultado. Esse intervalo é onde a maioria desiste. Quem continua, mesmo sem ver retorno imediato, é quem colhe os frutos depois. Portanto, o poder não está em fazer algo extraordinário, mas em fazer o básico todos os dias. A rotina que ninguém vê é justamente o que cria os resultados que todos admiram. Um dos maiores erros quando se fala em crescimento financeiro é acreditar que a motivação será suficiente para sustentar o processo. A motivação é importante para começar, mas é instável. Ela varia de acordo com o humor, com o ambiente e com as circunstâncias. Por isso, quem depende apenas dela dificilmente mantém consistência. O que realmente sustenta o método diário é a disciplina. Disciplina é agir mesmo quando não há vontade, mesmo quando o dia não está favorável, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. É justamente essa capacidade que cria diferença ao longo do tempo. Napoleão Hill ensinava que o autocontrole é essencial para o sucesso. Isso significa controlar impulsos, emoções e distrações para manter o foco no que realmente importa. A disciplina é a prática diária desse autocontrole. Outro ponto importante é que a disciplina reduz a necessidade de decisões constantes. Quando você transforma uma ação em hábito, ela deixa de depender de esforço consciente. Você simplesmente faz. Isso economiza energia mental e aumenta a consistência. Além disso, a disciplina cria previsibilidade. Quando você sabe que vai agir todos os dias, independentemente das circunstâncias, seu progresso se torna mais estável. Isso é fundamental para qualquer tipo de crescimento financeiro. Outro aspecto relevante é que a disciplina fortalece sua identidade. Cada vez que você cumpre o que se propõe a fazer, reforça a imagem de alguém confiável e consistente. Isso influencia diretamente sua forma de pensar e agir. Um dos maiores motivos pelos quais muitas pessoas permanecem financeiramente estagnadas não é a falta de capacidade, inteligência ou oportunidade. Na maioria das vezes, o problema é a falta de clareza. Elas acordam todos os dias sem saber exatamente o que precisam fazer para melhorar de vida. Agem no automático, tomam decisões impulsivas e acabam desperdiçando tempo e energia em atividades que não geram resultado real. O método diário que está criando pessoas ricas em silêncio começa justamente pela clareza. Saber exatamente qual direção seguir reduz erros, evita distrações e aumenta a produtividade. Quando você tem clareza, suas ações deixam de ser aleatórias e passam a ter propósito. Isso muda completamente a forma como você administra seu tempo, seu dinheiro e sua energia. Napoleão Hill ensinava que objetivos definidos são fundamentais para qualquer realização. Uma mente sem direção tende a se perder facilmente. Por isso, pessoas que crescem financeiramente normalmente têm metas claras, rotinas definidas e prioridades bem estabelecidas. Outro ponto importante é que a clareza reduz a ansiedade. Muitas vezes, o excesso de preocupação vem justamente da falta de organização mental. Quando você sabe o que precisa fazer, seu cérebro trabalha de forma mais eficiente. Você deixa de gastar energia tentando decidir constantemente o próximo passo e começa simplesmente a executar. A clareza também melhora sua relação com o dinheiro. Quando você entende exatamente quanto ganha, quanto gasta e quais são seus objetivos financeiros, passa a tomar decisões melhores. Pequenos ajustes feitos com consciência geram um impacto enorme ao longo do tempo. Além disso, pessoas com clareza aprendem a dizer não. Elas evitam distrações, recusam atividades improdutivas e protegem sua atenção. Isso é fundamental em um mundo cheio de estímulos que competem pelo seu foco o tempo inteiro. Outro aspecto importante é que a clareza facilita a consistência. Quando você sabe exatamente quais ações precisa repetir diariamente, criar hábitos se torna muito mais simples. E são justamente esses hábitos que constroem riqueza ao longo do tempo.
Portanto, antes de buscar estratégias complexas, organize sua direção. Tenha clareza sobre seus objetivos, sobre sua rotina e sobre o que realmente importa. O crescimento financeiro começa quando sua mente deixa de operar no caos e passa a funcionar com intenção e propósito. Muitas pessoas acreditam que a riqueza é construída através de grandes oportunidades, eventos extraordinários ou movimentos gigantescos. Mas a verdade é muito diferente disso. A maioria das pessoas financeiramente bem-sucedidas construiu seus resultados através de pequenas ações repetidas diariamente durante muito tempo. Esse é o verdadeiro segredo do crescimento silencioso. O problema é que pequenas ações parecem insignificantes no começo. Ler algumas páginas por dia, economizar pequenas quantias, estudar durante alguns minutos ou manter uma rotina organizada não parecem atividades capazes de transformar uma vida. Porém, quando essas ações são repetidas com consistência, o efeito acumulativo se torna extremamente poderoso. Napoleon Hill afirmava que o sucesso é consequência de esforço contínuo direcionado para um objetivo definido. Isso significa que não são os movimentos isolados que geram riqueza, mas sim a repetição disciplinada de comportamentos positivos. Outro ponto importante é que pequenas ações reduzem resistência mental. Quando uma tarefa parece muito grande, o cérebro tende a procrastinar, mas quando ela é pequena e simples, fica mais fácil começar. E começar é uma das partes mais importantes do processo. Além disso, pequenas ações criam ritmo. Quando você mantém constância, entra em movimento. E pessoas em movimento tendem a continuar avançando. Isso gera motivação natural, porque você começa a perceber progresso, mesmo que pequeno. Outro aspecto fundamental é que pequenas ações ajudam a construir identidade. Cada vez que você executa um hábito positivo, reforça a imagem de alguém disciplinado e comprometido. Isso influencia diretamente sua confiança e sua capacidade de continuar crescendo. Também existe um fator emocional importante. Pequenas vitórias diárias reduzem a sensação de estagnação. Você percebe que está avançando, mesmo sem mudanças imediatas gigantescas. Isso fortalece sua persistência e reduz a chance de desistência. Portanto, não subestime o poder do básico bem feito. Grandes resultados normalmente nascem de hábitos simples executados todos os dias. A riqueza silenciosa é construída dessa maneira, através de pequenas ações consistentes que, acumuladas ao longo do tempo, criam transformação real. Existe uma diferença enorme entre esforço e progresso. Muitas pessoas se esforçam bastante, trabalham muito e vivem ocupadas o tempo inteiro, mas ainda assim não conseguem crescer financeiramente. Isso acontece porque esforço sem organização gera desperdício de energia. O método diário das pessoas que enriquecem em silêncio inclui algo essencial: organização. Organização não significa apenas manter agenda ou anotar tarefas. Significa criar um sistema que permita utilizar melhor tempo, dinheiro e energia. Pessoas organizadas conseguem produzir mais com menos desgaste, porque sabem exatamente onde concentrar a atenção. Napoleon Hill destacava que riqueza não surge do caos, mas sim da ação organizada. Isso significa transformar objetivos em planos claros e planos em execução diária. Um dos primeiros benefícios da organização é a redução da desordem mental. Quando tudo está confuso, o cérebro fica sobrecarregado. Isso aumenta a ansiedade, reduz foco e dificulta decisões. Já quando existe organização, a mente trabalha de forma mais leve e eficiente. Outro ponto importante é o controle financeiro. Pessoas organizadas sabem exatamente quanto ganham, quanto gastam e onde precisam melhorar. Esse controle evita desperdícios e aumenta a capacidade de crescimento. Além disso, organização melhora a produtividade. Quando você define prioridades, evita perder tempo com atividades irrelevantes. Isso faz com que suas ações tenham mais impacto. Outro aspecto essencial é a previsibilidade. Sistemas organizados facilitam consistência. Quando existe rotina e estrutura, fica mais fácil manter hábitos positivos diariamente. Também é importante entender que organização não precisa ser complexa. Pequenas mudanças simples já geram um impacto enorme. Planejar o dia anterior,
controlar gastos e definir prioridades já cria melhora significativa. Portanto, riqueza silenciosa não é construída no improviso. Ela nasce da repetição organizada de ações inteligentes. Quanto mais organizado você se torna, mais capacidade desenvolve para crescer de forma consistente e sustentável. Uma das características mais comuns entre pessoas que conseguem crescer financeiramente é a capacidade de manter foco, mesmo em ambientes cheios de distrações. Hoje, a atenção se tornou um dos ativos mais valiosos do mundo. Redes sociais, notícias, entretenimento constante e excesso de informação disputam sua energia o tempo inteiro. Quem não aprende a controlar o foco acaba desperdiçando o potencial sem perceber. O método diário que está criando pessoas ricas em silêncio exige concentração nas atividades que realmente geram resultado. Isso significa aprender a eliminar distrações e proteger sua energia mental. Napoleão Hill afirmava que uma mente direcionada possui muito mais poder do que uma mente dispersa. Quando você concentra a atenção em um objetivo específico, suas ações se tornam mais eficientes e consistentes. Outro ponto importante é que foco reduz desgaste mental. Pessoas distraídas começam muitas coisas e terminam poucas. Isso gera a sensação constante de frustração. Já quem mantém foco consegue concluir tarefas importantes e perceber avanço real. Além disso, foco aumenta a qualidade. Quando você dedica atenção total a uma atividade, tende a produzir melhor. Isso melhora resultados financeiros, produtividade e aprendizado. Outro aspecto relevante é a clareza de prioridades. O milionário entende que nem tudo merece atenção. Ele escolhe cuidadosamente onde investir tempo e energia. Também existe um fator emocional importante. Foco reduz a ansiedade porque elimina excesso de estímulos. Isso melhora a capacidade de raciocínio e tomada de decisão. Portanto, proteger seu foco é proteger seu crescimento. Quanto mais energia você direciona para aquilo que realmente importa, maiores se tornam seus resultados ao longo do tempo. Existe um detalhe que muitas pessoas ignoram quando tentam melhorar de vida. O ambiente influencia diretamente seus resultados. Isso não acontece apenas de forma financeira, mas principalmente mental e emocional. O lugar onde você vive, as pessoas com quem convive, os conteúdos que consomem e até as conversas que escuta diariamente moldam sua forma de pensar sem que você perceba. O método diário que está criando pessoas ricas em silêncio inclui um cuidado constante com o ambiente. Pessoas que crescem financeiramente entendem que a mente absorve padrões o tempo inteiro. Se você está cercado por negatividade, reclamação e desorganização, naturalmente começará a reproduzir esses mesmos comportamentos. Napoleão Hill falava sobre a importância da associação com pessoas que estimulam crescimento. Isso não significa abandonar todos ao seu redor, mas sim desenvolver consciência sobre quais influências fortalecem sua evolução e quais enfraquecem sua disciplina. Outro ponto importante é que o ambiente afeta diretamente sua motivação. Quando você convive com pessoas acomodadas, que desacreditam de mudanças e vivem presas ao pessimismo, sua energia tende a diminuir. Já quando se aproxima de pessoas disciplinadas, organizadas e focadas em crescimento, sua mentalidade começa a mudar naturalmente. Além disso, o ambiente digital também exerce enorme influência. Muitas pessoas passam horas consumindo conteúdos superficiais, negativos ou improdutivos. Isso gera distração mental e reduz clareza. O pensador milionário seleciona cuidadosamente aquilo que entra na sua mente. Ele entende que informação também é alimento. Outro aspecto importante é o ambiente físico. Um espaço desorganizado gera confusão mental. Já um ambiente limpo e estruturado favorece foco, produtividade e clareza emocional. Pequenas mudanças no espaço onde você vive e trabalha podem gerar impacto muito maior do que parece. Também existe a influência emocional do ambiente. Lugares que geram estresse constante dificultam disciplina e tomada de decisão. Por isso, pessoas que crescem financeiramente aprendem a proteger sua paz mental. Outro fator relevante é que o ambiente pode acelerar ou atrasar hábitos.
Quando você facilita comportamentos positivos no seu dia a dia, manter consistência se torna mais simples. O contrário também acontece. Portanto, se você deseja construir riqueza silenciosamente, observe seu ambiente com atenção. Sua evolução depende não apenas do que você faz, mas também das influências que permitem entrar na sua mente diariamente. Uma das maiores diferenças entre pessoas que constroem estabilidade financeira e aquelas que vivem constantemente preocupadas com dinheiro está no controle. Muitas pessoas trabalham duro, geram renda e até recebem boas oportunidades, mas continuam sem progresso porque não sabem administrar aquilo que ganham. O método diário que está criando pessoas ricas em silêncio inclui controle financeiro consciente. Isso não significa viver preso à escassez ou deixar de aproveitar a vida, mas sim desenvolver clareza sobre como o dinheiro entra, sai e é utilizado. Napoleão Hill ensinava que riqueza exige responsabilidade. Quem não controla pequenas quantias dificilmente conseguirá administrar grandes valores no futuro. O crescimento financeiro começa no hábito diário de observar e organizar. Outro ponto importante é que o controle reduz a ansiedade. Quando você não sabe quanto gasta ou para onde seu dinheiro está indo, cria insegurança constante. Já quando existe organização, as decisões se tornam mais conscientes e estratégicas. Além disso, o controle financeiro ajuda a identificar desperdícios invisíveis. Pequenos gastos repetidos diariamente parecem insignificantes, mas acumulados ao longo do tempo geram um impacto enorme. Pessoas disciplinadas entendem isso e ajustam hábitos antes que eles se tornem problemas maiores. Outro aspecto fundamental é a capacidade de planejamento. Quem controla suas finanças consegue criar metas, desenvolver reservas e tomar decisões melhores no longo prazo. Isso gera estabilidade emocional e mais liberdade. Também é importante destacar que controle financeiro não depende de ganhar muito dinheiro. Existem pessoas com alta renda e vida financeira desorganizada, assim como pessoas com renda simples que conseguem crescer justamente por manter disciplina. Outro fator relevante é que o controle fortalece a autoconsciência. Você passa a perceber padrões emocionais ligados ao dinheiro, como impulsividade, ansiedade ou necessidade de aprovação através do consumo. Portanto, o crescimento financeiro silencioso começa pelo hábito simples de controlar. Quem domina o próprio dinheiro desenvolve muito mais capacidade de construir riqueza de forma sólida e consistente ao longo do tempo. Existe algo que praticamente todas as pessoas financeiramente bem-sucedidas têm em comum: elas nunca param de aprender. Enquanto muitas pessoas acreditam que estudar termina quando a escola acaba, quem cresce entende que aprendizado contínuo é uma das ferramentas mais poderosas para aumentar renda e criar oportunidades. O método diário que está criando pessoas ricas em silêncio inclui aprendizado constante. Não necessariamente através de cursos caros ou formações complexas, mas através da construção diária de conhecimento útil e aplicável. Napoleão Hill dizia que conhecimento especializado gera valor econômico quando aplicado corretamente. Isso significa que aprender apenas por acumular informação não é suficiente. O verdadeiro diferencial está em transformar conhecimento em ação prática. Outro ponto importante é que o mercado recompensa quem resolve problemas. Quanto mais habilidades úteis você desenvolve, maior se torna a sua capacidade de gerar renda. Comunicação, vendas, organização, liderança, inteligência emocional e tecnologia são exemplos de áreas extremamente valiosas atualmente. Além disso, o aprendizado contínuo aumenta a adaptação. O mundo muda rapidamente e pessoas que resistem a evoluir acabam ficando para trás. Já quem mantém mente aberta consegue aproveitar novas oportunidades com mais facilidade. Outro aspecto essencial é o fortalecimento da confiança. Quando você aprende algo novo e começa a aplicar, percebe sua capacidade de crescimento. Isso melhora a autoestima e reduz medo de mudanças. Também existe um fator mental muito importante. Pessoas que aprendem constantemente tendem a desenvolver visão mais ampla da vida. Elas enxergam possibilidades onde outros enxergam apenas dificuldades.
Outro ponto relevante é que aprendizado diário não precisa ser cansativo. Ler algumas páginas, ouvir conteúdos de qualidade ou praticar uma habilidade já cria evolução significativa ao longo do tempo. Portanto, quem deseja construir riqueza silenciosamente precisa transformar aprendizado em hábito. O conhecimento aplicado diariamente aumenta valor, amplia oportunidades e fortalece sua capacidade de crescer de forma consistente. Muitas pessoas começam motivadas quando decidem mudar de vida. Criam planos, fazem promessas para si mesmas e acreditam que finalmente tudo vai melhorar. Mas depois de alguns dias ou semanas, perdem ritmo, desanimam e voltam aos antigos hábitos. É exatamente nesse ponto que a maioria fica para trás. O método diário que está criando pessoas ricas em silêncio funciona porque é sustentado por consistência, não por intensidade momentânea, mas pela capacidade de continuar mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Napoleão Hill afirmava que persistência é uma das características mais importantes do sucesso. Persistência não significa agir sem descanso, mas manter direção, mesmo diante de dificuldades. Outro ponto importante é que consistência cria efeito acumulativo. Pequenas ações repetidas diariamente parecem insignificantes no curto prazo, mas se tornam extremamente poderosas no longo prazo. Além disso, consistência fortalece identidade. Cada vez que você mantém um hábito positivo, reforça mentalmente a imagem de alguém disciplinado e confiável. Isso aumenta a sua capacidade de continuar evoluindo. Outro aspecto relevante é que consistência reduz dependência emocional. Pessoas consistentes não agem apenas quando estão motivadas. Elas entendem que progresso exige repetição. Portanto, o verdadeiro diferencial não está em começar forte, mas em continuar quando a maioria desiste. É exatamente isso que cria crescimento silencioso e duradouro. A maioria das pessoas tem uma relação equivocada com o tempo. Elas acreditam que sempre poderão começar depois, organizar a vida mais tarde ou deixar decisões importantes para o futuro. O problema é que o tempo não para. Enquanto muitos adiam mudanças, outros estão utilizando cada dia para construir algo sólido silenciosamente. O método diário que está criando pessoas ricas em silêncio possui uma característica muito clara: ele respeita o poder do tempo. Pessoas financeiramente inteligentes entendem que riqueza raramente é construída da noite para o dia. Ela nasce da repetição consistente de boas decisões ao longo dos anos. Napoleão Hill ensinava que a persistência aplicada continuamente cria resultados inevitáveis. Isso significa que o tempo se torna um aliado poderoso quando existe direção correta. Pequenos hábitos, mantidos diariamente, se acumulam até gerar transformações gigantescas. Outro ponto importante é que o tempo amplifica tudo. Hábitos ruins se tornam problemas maiores quando repetidos constantemente. Da mesma forma, hábitos positivos criam crescimento exponencial quando sustentados por muito tempo. É por isso que pessoas disciplinadas parecem sortudas depois de alguns anos. Na verdade, elas apenas deram tempo suficiente para o processo funcionar. Além disso, o tempo reduz pressão emocional. Quem pensa no longo prazo toma decisões mais inteligentes, não entra em desespero por resultados imediatos e evita escolhas impulsivas. O milionário silencioso entende que consistência vale mais do que velocidade. Outro aspecto essencial é a paciência estratégica. Muitas pessoas abandonam projetos porque querem recompensas rápidas. Elas começam algo novo esperando mudanças instantâneas. Quando isso não acontece, desistem cedo demais. Quem cresce financeiramente pensa diferente. Continua executando mesmo sem aplausos ou reconhecimento imediato. Também existe um fator emocional importante. Quando você aprende a respeitar o tempo do processo, reduz ansiedade e comparação. Você entende que cada fase possui sua importância e que evolução verdadeira leva tempo para amadurecer. Outro ponto relevante é que o tempo aumenta a experiência. Quanto mais você pratica algo, mais aprende, melhora e se fortalece. Isso cria vantagem competitiva natural. Portanto, se existe algo que você precisa proteger a partir de hoje, é seu tempo.
Use cada dia como um investimento silencioso no futuro que deseja construir. Porque enquanto muitos desperdiçam horas esperando mudanças mágicas, outros estão enriquecendo lentamente através da consistência aplicada ao longo do tempo. Vivemos em uma época onde muitas pessoas sentem necessidade de mostrar tudo: resultados, planos, objetivos, compras e até processos pessoais são constantemente expostos em busca de validação. Mas existe algo curioso acontecendo nos bastidores. Grande parte das pessoas que realmente estão crescendo financeiramente faz isso em silêncio. O método diário que está criando pessoas ricas silenciosamente funciona justamente porque não depende de aparência, aprovação externa ou necessidade constante de reconhecimento. Pessoas inteligentes entendem que energia excessiva gasta tentando impressionar os outros normalmente atrasa o próprio crescimento. Napoleon Hill já ensinava que foco excessivo em opinião externa enfraquece a capacidade de execução. Quem depende de aprovação constante perde energia emocional tentando agradar ou provar algo para os outros. Outro ponto importante é que o crescimento silencioso reduz distrações. Quando você trabalha sem necessidade de mostrar cada passo, consegue direcionar mais atenção para aquilo que realmente importa: evolução real. Isso fortalece disciplina e aumenta a produtividade. Além disso, silêncio protege seus planos. Nem todas as pessoas ao redor entenderão sua visão. Algumas podem desacreditar, criticar ou tentar desmotivar você. Por isso, muitas vezes, é mais inteligente construir primeiro e mostrar resultados depois. Outro aspecto essencial é que crescimento silencioso fortalece a identidade interna. Você aprende a agir por propósito, não por aplausos. Isso cria motivação muito mais sólida e sustentável. Também existe um fator emocional poderoso. Quando você deixa de buscar validação constante, sente menos pressão. O foco deixa de ser parecer bem-sucedido e passa a ser realmente construir algo sólido. Outro ponto relevante é que riqueza verdadeira raramente faz barulho no começo. Antes de grandes resultados aparecerem, normalmente existe um longo período invisível de preparação, estudo, organização e disciplina. Portanto, não se preocupe em impressionar pessoas enquanto ainda está construindo sua base. O crescimento mais forte acontece silenciosamente. E quando os resultados finalmente aparecem, eles falam por si mesmos. Existe algo muito mais poderoso do que estratégias financeiras: a forma como você se enxerga. Muitas pessoas tentam mudar hábitos externos, sem perceber que continuam carregando internamente a mesma identidade limitada. E enquanto sua identidade não muda, seus resultados tendem a retornar ao mesmo padrão. O método diário que está criando pessoas ricas em silêncio transforma primeiro a identidade, depois os resultados. Isso acontece porque comportamento sustentável nasce daquilo que você acredita ser. Napoleão Hill dizia que pensamentos repetidos moldam caráter e destino. Isso significa que aquilo que você alimenta mentalmente todos os dias influencia diretamente suas decisões e ações futuras. Outro ponto importante é que identidade afeta comportamento automático. Se você se vê como alguém desorganizado financeiramente, inconscientemente continuará tomando decisões compatíveis com essa imagem. Mas quando começa a se enxergar como uma pessoa disciplinada e responsável, suas ações mudam gradualmente. Além disso, identidade influencia confiança. Pessoas que acreditam na própria capacidade enfrentam desafios com mais coragem e persistência. Já quem se sente incapaz tende a desistir rapidamente diante das dificuldades. Outro aspecto essencial é que mudança de identidade exige repetição. Não basta apenas dizer frases positivas, é necessário agir diariamente de forma coerente com a pessoa que você deseja se tornar. Também existe um fator emocional muito forte. Quando sua identidade evolui, você deixa de agir apenas por obrigação e começa a agir naturalmente. Hábitos positivos passam a fazer parte da sua rotina sem esforço excessivo. Outro ponto relevante é que identidade financeira influencia ambiente, escolhas e relacionamentos.
Pessoas que desenvolvem mentalidade de crescimento começam naturalmente a buscar melhores influências e oportunidades. Portanto, se deseja mudar seus resultados, comece mudando a forma como se enxerga. A riqueza silenciosa nasce quando você se torna internamente a pessoa capaz de sustentá-la externamente. Depois de tudo o que foi apresentado até aqui, fica claro que riqueza não é construída através de mágica, sorte ou fórmulas milagrosas. O verdadeiro diferencial está em algo muito mais simples e poderoso: a repetição diária de hábitos corretos. O método diário que está criando pessoas ricas em silêncio não depende de perfeição. Ele depende de continuidade. Pessoas comuns estão mudando completamente suas vidas porque decidiram agir de forma diferente todos os dias, mesmo sem resultados imediatos. Napoleão Hill ensinava que grandes conquistas começam primeiro na mente. Antes da riqueza aparecer externamente, ela precisa ser construída internamente, através de disciplina, clareza, persistência e autocontrole. Outro ponto importante é que transformação financeira não acontece apenas na conta bancária. Ela muda comportamento, autoestima, visão de futuro e capacidade de decisão. Quando você desenvolve hábitos corretos diariamente, começa gradualmente a se tornar uma versão mais forte, organizada e consciente de si mesmo. Além disso, o método diário cria independência emocional. Você deixa de depender de motivação momentânea ou validação externa e passa a confiar no próprio processo. Isso gera estabilidade mental e fortalece sua capacidade de continuar avançando. Outro aspecto essencial é entender que não existe crescimento instantâneo sustentável. Toda construção sólida exige tempo, e justamente por isso tantas pessoas desistem cedo demais. Elas querem colher antes de plantar consistentemente. Também é importante lembrar que ninguém começa perfeito. Todas as pessoas que alcançaram grandes resultados começaram em algum ponto simples, muitas vezes enfrentando insegurança, medo e dúvidas. O diferencial foi que continuaram mesmo assim. Outro ponto relevante é que riqueza silenciosa é construída no cotidiano, nas pequenas escolhas, nos hábitos invisíveis e nas decisões repetidas diariamente. É isso que separa quem apenas sonha de quem realmente transforma a própria realidade. Portanto, a partir de hoje, pare de procurar soluções mágicas. Foque em construir um método diário sólido. Organize sua mente, fortaleça a disciplina, proteja seu foco e continue avançando silenciosamente. Porque enquanto muitos apenas falam sobre sucesso, outros estão construindo riqueza todos os dias, sem precisar anunciar para ninguém.